Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queria desejar uma boa noite a todos do canal Fonte de Graças. Amém? Vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. O 3. E convidará Jessé o sacrifício, e eu farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. O 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como ver o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Aqui na palavra vai dizer sobre um menino chamado Davi, o filho de um homem chamado Jessé, o menor da casa. Senhor manda Samuel descer à casa de Jessé, porque lá ele teria um provido dele, onde ele iria ungir ele como rei governante de Israel. A palavra vai dizer que Deus manda Samuel descer à casa de Jessé, porque lá teria provido de um rei. Samuel desce à casa de Jessé, só que chegando lá ele vê a Eliabe. E ele acha que esse seria o escolhido do Senhor, porque ele estaria olhando por fora, ele não estaria olhando por dentro. Porque a Bíblia relata que Eliabe era um homem de estatura grande, forte, um homem de aspecto grande, homem de luta, homem de guerra. Mas o Senhor não estava escolhendo o homem por sua estatura, por sua grandeza. Deus estava escolhendo um homem de coração puro, que o adorava em espírito e em verdade. E esse homem se chamava Davi, porque Deus via em Davi um coração sincero, um coração íntegro na sua presença. E Jessé apresentou os seus filhos a Samuel. Só que o Senhor estava vendo e nenhum estava se agradando. E o Senhor dizia a Samuel: Não é este e não é este. E Samuel pergunta a Jessé: Resta mais algum dos seus filhos que não está em nosso meio? E Jessé disse a Samuel que teria um que estaria no campo a apacentar. E Samuel disse que só iriam assentar à mesa quando esse chegasse. O que eu quero dizer para os irmãos: muitos podem esquecer de vocês, mas Deus não irá se esquecer, porque Deus conhece a cada coração e Deus conhece os seus filhos, a cada um. Então não venha pensar que Deus irá se esquecer de você, porque Deus não se esquece. Às vezes o silêncio do Senhor dói, porque o silêncio do Senhor é porque Ele está trabalhando. Mas não pense que Deus te esqueceu. A palavra vai dizer que seus irmãos foram chamar a Davi. E chegando lá, Deus mostra a Samuel que esse seria o ungido do Senhor, que esse seria o escolhido ao qual iria governar a Israel. Só que muitos não param para pensar na trajetória que Davi teve que passar para ser um rei. Deus primeiro levou ele ao deserto, primeiro o treinou, primeiro o ensinou o que ele teria que enfrentar ali na frente. Talvez Davi não imaginava que mais na frente Deus o escolheria para governar um reino. Talvez ele não pensava que tudo que ele estava vivendo ali no campo seria algo que ele enfrentaria em uma arena, quando um gigante se levantaria para afrontar o Deus de Israel. A palavra vai dizer que Davi lutava contra urso e leão para defender as suas ovelhas. Porque no deserto é lugar onde você aprende a amar ao seu próximo. Deserto é onde você aprende a cuidar daquilo que o Senhor te deu. Talvez Deus está te pedindo que você tenha mais cuidado com aquilo que Ele te deu. Deus não tem procurado aparência, Deus tem procurado corações sinceros. Talvez Davi poderia ter escolhido, o Senhor poderia ter escolhido a Eliabe, a Abinadab,
Mas Deus escolheu Davi porque ele não estava à procura de estatura. Deus estava à procura de corações aquebrantados na sua presença. Muitos talvez ficam se perguntando por que Davi foi o escolhido. Davi não sabia lutar, mas Deus sabia o que ele tinha treinado, porque Deus estava com ele no campo. Deus esteve com ele no campo. Deus viu o que ele teve que enfrentar em matar o urso e o leão. O que eu tenho para dizer para os irmãos, não vive de aparências. Porque Deus não vive de aparência, porque Deus tem olhado para o coração. Talvez o que você está mostrando por fora não seja o que você esteja mostrando por dentro. Talvez eu ou o irmão do lado não está vendo, mas Deus está vendo. Talvez você tenha sido um irmão que está esquecido para o homem, mas para Deus não, porque Deus tem visto a boa obra que você tem feito. Deus tem visto aquilo que tu tem feito para a obra dele. Não precisa ter reconhecimento do homem, reconhecido pelo homem da terra. Espere em Deus, seja reconhecido por Deus, porque a vitória dele é grande. Então Deus o treinou a Davi para que ele mais na frente, ele estivesse na arena lutando. Ele não imaginava que lá na frente Deus iria usar ele para lutar com um gigante que iria o afrontar a Israel. A Bíblia vai dizer mais na frente que Davi, escutando as palavras daquele gigante, Golias, ele se propôs a lutar pelo seu povo. Ele disse que iria lutar e Saul falou que não, porque ele não tinha estatura para lutar. E ele fala a Saul: o teu servo tem lutado contra urso e leão para tirar as ovelhas da boca dele. E Saul permite que Davi lute com aquele gigante, mas com uma condição, que ele lutasse com sua armadura. Não tente pegar a armadura de ninguém, porque a de Saul não serviu em Davi. Porque a armadura que ele tinha para lutar seria 5 pedras, 3 pedrinhas e um alfaiate. Seria o que ele iria lutar para derrotar aquele gigante. Deus não iria entregar a espada, ele não iria vencer aquele gigante com a espada. Talvez você não precisa pegar pedras para derrubar o seu gigante. Entra para o seu quarto, ajoelha, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele dará vitória àqueles que os buscam em espírito e em verdade. Logo mais na frente vai dizer, no capítulo 17, versículo 46, que o gigante o afronta Davi. E Davi o responde de maneira diferente. Davi fala: porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Estamos passando por um momento difícil, pandemia, mas o que eu quero dizer ao povo de Deus: toda a terra saberá que é um Deus. Nós não estamos só, Davi não estava só. Davi estava com Deus e ele foi com coragem. Que nós venhamos ter a coragem que Davi teve para enfrentar os gigantes que estão surgindo em nossa vida, em nossas frentes. Nós somos crentes, a gente sabemos as lutas e as batalhas que temos e enfrentamos. Então que nós venhamos saber que existe um Deus que nos guarda, que nos fortalece e que nos dará a vitória, assim como Ele deu na mão de Davi. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade.